Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Redencast, seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje vamos falar sobre um tema nada polêmico, paixões do coração e paixões políticas. Só de anunciar o tema, já teve alguém que congelou aí na tela, ó. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ai, rapaz. Olá a todos. Quando a esperança ou o rancor extremo do coração humano repousa em um governo, seja ele qual for, a política deixa de ser um instrumento e transforma-se em uma religião. Olá a todos. Oi, mas ele não esperou começar, ele já mandou a frase de efeito para início de conversa. Tá doido. Hein? Chega, É isso chega aí. com o pé na porta, cara. Chega com o pé na porta. Entendeu? É assim. Pois é. Mas tá certo, só existe um que governa, né? E qualquer lealdade a um rei que não seja Jesus terá sido idolatria no coração ou na política. É a minha tentativa, ficou bom? Você não assina inteligência artificial, né? Por quê? Precisa Pra dar uma assinar. melhorada no texto? Precisa dar aquela arredondada com a IA. Cara, deixa eu começar então perguntando para você essa ideia de paixões. O que a gente quer dizer quando fala de paixões? Porque paixão, às vezes, pode ser mal compreendida, né? O que se entende por paixão. O que nós estamos falando aqui por paixões? Bom, paixões, se a gente parar para pensar no que seja o coração humano e no que a Escritura diz, eu diria que são desejos governantes, são desejos norteadores. E todos nós devemos ter. E é por isso que temos, estruturalmente, Deus nos fez para termos paixões, mas normalmente a Escritura fala de maneira pejorativa sobre as paixões da alma, porque elas são manifestações do nosso coração pecaminoso. Recentemente, John Piper ressuscita, à moda dele, obviamente, uma abordagem peculiar de Jonathan Edwards, que fala sobre a nossa paixão por Deus, nesse sentido de termos algo que nos impulsiona e o faz visceralmente, faz isso de maneira muito intensa, mas em direção a Deus, que muita gente hoje identificaria erroneamente com um fervor de caráter mais pentecostal ou neopentecostal. Mas as paixões nada mais são do que motivadores extremos ou desejos norteadores, dependendo de onde ou de que perspectiva você o vê. E nós devemos tê-las sob controle, mas para isso a gente precisa ter um coração transformado. Eu começaria por aí. Então, em resumo, nós fomos feitos por Deus para sermos apaixonados, por assim dizer. O grande problema é que a queda deturpou os nossos afetos, nossas afeições, nossas paixões, e é por isso que a nossa tendência, nossos impulsos, nossos sonhos, eles sempre se voltam para outra direção, que é contrária à direção de Deus. E é exatamente aí que nascem as idolatrias, ou começam as falsas religiões. Quando não tem uma verdadeira religião, qualquer outra coisa, qualquer outra religião falsa pode ser canal, pode ser alvo da minha paixão. Inclusive, a política. E é por isso que as pessoas tomam atitudes tão extremas, como o que aconteceu recentemente, que inflamou o mundo, como assassinato, né, de Kirk Franklin. E isso que a gente precisa ponderar. O que leva alguém a fazer algo assim? Não, irmão. Charlie Kirk. Kirk Franklin é o cantor gospel. Ah, é verdade! Não faz isso com a gente. Morreu? Ele morreu também? Eu já vi te falar bobagem aqui, viu? Mas matar a gente eu nunca tinha visto, não.
Olha, o próximo que errar Que vai vergonha, falar. cara. O E eu próximo que falando falar serião aqui. Pô, tudo bem. Pensa que se fosse eu a errar, eu chamaria ele de Capitão Kirk. Então, cada um de nós Pronto. com a sua referência, né? Cara, eu voltei à adolescência agora. Muito bom. Você mandando um assunto mó sério e de repente. Não, eu falando serião aqui. Kirk Franklin, eu. Oi? Ó, editor, tira. Não tira não, não tira não, não tira não. Eu não sei como a gente vai retomar, porque eu perdi o rumo aqui, mas não tira não, cara. Ai, meu Deus. Ai, nos perdoe, viu? Eu já tinha perdido eu já tinha perdido a fala do Luiz logo no começo, que ele disse que ele falou que a gente devia ser apaixonado por Deus. Eu digo, Não, Luiz eu não Luiz falei vai isso, para não. onde? Eu Luiz falei vai que para onde com Deus essa nos fala? fez apaixonados. Luiz vai Deus para onde nos com essa fala, fez- pelo amor? Deus nos Apaixonado por fez Deus. para que nossos afetos e afeições sejam consumidas por Ele, né? Agora, e quando a gente não faz isso, eles ficam desajustados, né? E são atraídos por qualquer outra coisa. Mas eu acho que palavras nas minhas bocas. Mas eu acho que o exemplo, tanto do que a gente está passando aqui no Brasil, quanto o do Charlie Kirk, né? Agora eu tenho que lutar para não chamar ele de Charlie Franklin, né? Mas olha só, tem uma coisa da paixão que ela é uma afeição dada por Deus, não uma afeição do coração nuclear ou estruturante, mas algo que nos compõe como seres humanos, que nos leva a fazer alguma coisa, nos leva à ação, ela nos impulsiona. E isso deveria ser corretamente direcionado. A paixão nos leva à ação, né? E nos leva a uma espécie de atitude fervorosa. Eu entendo, por exemplo, que a reação de Davi frente a Golias foi uma reação movida por paixão. Mas não seria o único, né? Normalmente as paixões são pecaminosas, né? E a gente entende isso muito, digamos assim, levianamente. Não é um aspecto tão importante do ser, do tipo que deveria nos governar, mas é um aspecto componente. O reverendo Vadislau, uma vez... Não foi o reverendo Vadislau. Agora me bateu a dúvida se foi o reverendo Vadislau ou se foi o reverendo Onésio Figueiredo. Que disse que Deus nos dá a paixão. Não, foi o... Meu Deus do céu, quem que falou isso? Mas eu me lembro que um desses mestres falou que Deus nos dá a paixão para que a gente faça promessas que a gente não tem condições de cumprir e depois nos dá o amor para que a gente cumpra as promessas que fez apaixonado. Ou seja, a gente precisa de paixão para sair da inércia. E esse é o perigo que as paixões políticas geram. Elas levam você a uma atitude apaixonada, mas se as suas paixões não forem orientadas na direção correta, você corre sim o risco, independente do seu espectro político, mas isso é predominante em um deles, geralmente, não atualmente em um deles, né? Mas qualquer paixão em espectros políticos gera uma atividade apaixonada e geralmente ela é tresloucada. Então a paixão correta ela só funciona quando apontada na direção certa. Eu particularmente creio que a gente deve pensar na paixão como a velocidade com que uma flecha sai do arco. O segredo não está lá, está para onde você aponta o arco.
E eu acho que as paixões sempre existirão, mas se a gente apontá-las para a política, nós estaremos apontando as nossas paixões para um alvo errado, porque a velocidade da flecha vai ser a mesma. Para onde quer que você aponte ela, a velocidade vai ser a mesma. Essa citação, reverendo, é de C.S. Lewis. Obrigado. A paixão- Eu sabia que era a de paixão- algum senhorzinho. A paixão é o que nos leva a prometer. O amor é o que nos Foi faz de algum cumprir as vovô. promessas. Boa, eu não lembrava de quem era. E engraçado, né? Eu já fui direto dos mestres, aí eu já não sabia mais qual vovô que era, né? Assim, não Era que do eles vovô não possam ter citado, Lewis. né? Verdade, né? Tem isso Eu também. não estranharia não de ouvir Mas eu uma não citação lembrava dessa. que era do Lewis, não, sinceramente. Quando a gente fala Boa. de paixões políticas, eu entendo que geralmente nós estamos entre dois extremos, né? Um extremo eu chamaria de otimismo esperançoso. São aqueles que vão dizer que tudo depende dos resultados políticos. Aquela pessoa que vive mandando citação de político, falando sobre política no WhatsApp, e brigando com a família, e arrumando confusão na internet. Aquela pessoa que respira isso, se assina a TV a cabo, coloca no canal de notícia que o tempo inteiro fala isso, comentaristas fala isso, entra no Uber, fala sobre isso, jantar de família, briga com o filho, briga com a esposa, briga na igreja por causa disso. Por quê? Porque essa pessoa entende que tudo depende dos resultados políticos. Então ele é otimista e esperançoso. Do outro lado do espectro, eu colocaria aqueles que eu chamo de ressentidos e rancorosos. Estes, eles entendem que nada depende dos resultados políticos, eles são negligentes em relação a isso, são omissos em relação a isso. Aquela pessoa, quando alguém comenta alguma coisa, fala, não quero nem falar sobre isso, e faz questão de não saber nada. Ironicamente, em ambos os extremos nós temos idolatria, porque os otimistas esperançosos idolatram o Estado, como se tudo dependesse dele. Agora, os ressentidos e rancorosos desprezam o Estado como se ele tivesse falhado em ser seu Deus. Exatamente porque a política mexe com os nossos afetos. E, infelizmente, irmãos, há quem fale mais sobre políticos do que sobre Jesus. Quem se empolgue mais com o partido do que com a igreja. E encontre mais satisfação nas eleições do que nos cultos. É por isso que eu chamo de religião. Na verdade, eu acho que é um culto ao Deus errado. Votar é uma liturgia, publicar é um momento de louvor, discutir é o estudo bíblico. Então essa pessoa vai fazendo... O problema que a gente precisa deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes é que quando uma paixão governa seu coração, você tem desejos desordenados nos quais você habita pela fé. Essa é a razão pela qual a gente relê a realidade a partir de uma esperança de mudança política e opera em amor a esse político ou espectro político ou esperanças a serem frustradas. E o resultado final é uma atitude desastrosa. Na minha humilde opinião, tudo isso reside na pessoa do mediador ou do redentor. Você confundiu o Messias. Você julgou que o seu Messias era um político, porque essa era uma expectativa messiânica dos discípulos na época de Jesus. Então, o fato da gente estar replicando isso hoje significa, a meu ver, que nós estamos falhando em entender o evangelho. É básico como isso. Porque esperanças políticas os discípulos também tinham. E Jesus era o Messias, mas não o Messias político que eles estavam esperando. E hoje a gente inverteu. A gente quer o político, mesmo que ele não seja o Messias, e começa a depositar no político esperanças messiânicas. Isso, eu acho que para a nossa cultura, né, aqui no Brasil, isso é reforçado com o sebastianismo, né? O sebastianismo é um movimento português, aqueles que não sabem, caso o nosso ouvinte não saiba, em que o rei Sebastião sumiu, desapareceu, e criou-se uma lenda
acerca do retorno de Sebastião. O rei Sebastião sumiu e agora Portugal estava em maus lençóis, em opressão e tudo, naquela guerra com os espanhóis, mas o rei Sebastião retornaria e livraria o povo dessa opressão, ou ele restauraria o seu povo. E nós, com a influência portuguesa, desde o início, assumimos esse sebastianismo também na nossa cultura. Até porque os portugueses que vieram para cá vieram fugidos das perseguições e tudo mais lá. Então, eles também vieram com a ideia do Sebastião, que voltaria, né, aqui também. E eu acho que desde então a gente tem, não tô fazendo aqui o papel de advogado do diabo e tirando a questão do pecado, mas eu acho que isso acentua na nossa cultura essa questão da idolatria, de idolatrar uma pessoa, por essa lenda, por essa tradição da nossa colonização. Que foi? Não, que fala em sebastianismo, a gente lembra de um grande, saudoso porque não dá mais aula, professor do nosso seminário, né? Então, falar em sebastianismo, cuidado, a gente tem lembra muitos... dele. Tem quase Abraço, que um chama Rodeza. sebastianismo Saudades. no seminário. Mas eu queria perguntar para vocês, ainda nessa ideia de paixão, por que a paixão, ou esse tipo de paixão idólatra, essa idolatria, gera ódio? Ou não só pela idolatria, mas a paixão geralmente gera ódio pelo posicionamento contrário. Os cristãos que são, como Lacerda já disse, apaixonados por Jesus, né, têm, em contrapartida, o Rodrigo que pegou, cara, a culpa é do Rodrigo. Mas os Rodrigo, cristãos... você é um bandido, viu, cara? Fica tirando as coisas que eu falei do contexto aí. Depois adolescentes da igreja estão fazendo meme, cara. Mas nessa perspectiva dos cristãos que têm essa paixão, essas afeições, né, por Deus, são pelos ímpios ou pelo outro lado odiado. E isso na política se estende também. Aquele que tem paixão por um espectro político é odiado pelo outro. Por quê? Vocês saberiam me dizer e o porquê desse ódio pelas paixões? Por que ódio está sempre ligado a essa paixão? Eu estava lembrando aqui de Romanos. Olha, a gente pode tentar, né? Estava lembrando de Romanos, Perdão, Rodrigo. Capítulo 5, verso 5, que Paulo fala que a esperança não nos deixa decepcionados. E é interessante como essa paixão mundana gira em torno dessa decepção, né? É tipo assim, eu não sei lidar com ela. Eu gostei muito do que o Jonatas falou, porque muita gente acaba confundindo paixão com desejo, né? E aí a pessoa fica presa dentro daquela estrutura cíclica. Mas se não é Cristo e vai ser alguma outra pessoa, alguma outra coisa, qualquer ídolo vai bastar, né? Então, assim, é uma estrutura muito circular, né? As pessoas vão ficar trocando de personas, né? Hoje temos duas, amanhã pode ser outras duas, e se deixar, o povo continua brigando dentro dessa estrutura. Mas essa questão da paixão em si, mesmo o Luiz sendo um apaixonado, desculpa, Luiz, eu não consegui não falar isso. Mas mas eu tenho muita dificuldade, e aí eu acho que é um problema nosso como ministro, né? Porque as pessoas esperam que a gente mostre alguma face apaixonada, digamos assim, para dizer eu vou com A ou com B, né? E tipo assim, se as pessoas desconfiam de um traço político nosso, ela vai dizer que a gente é A, e se a gente não der aquela deixa que ele espera, eles vão dizer que a gente é B. E a gente está tentando mostrar a essas pessoas que esse tipo de paixão ela não vai chegar a canto nenhum, quando na verdade a gente deveria, como o Jonatas acabou de falar, ser de Cristo.
É tipo assim, eu não preciso das suas moedas. Dai a César o que é de César. Vocês estão discutindo besteira aí, bobagem. Mas essa paixão que pode ter uma perspectiva boa, e eu acho que essa frase do C.S. Lewis que foi trazida aí, ela é muito legal porque ela faz a correção, né, de Provérbios, né, porque Provérbios, na verdade não é nem Provérbios, é Eclesiastes. Eclesiastes 5:4 diz que melhor é não fazer promessas do que fazê-las e não cumpri-las. Sendo que os ídolos não cumprem e as pessoas permanecem apaixonadas. Ah, é verdade, tem isso também. Eu diria que a gente tem um problemão nas mãos, eu diria. Eu acho que quando a gente está experimentando uma inversão, que é um efeito da queda tão importante e tão devastador quanto a rebeldia, a gente não leva em consideração que as afeições do coração encontram seus equivalentes nefastos, do tipo esperança vira desespero, fé vira incredulidade, amor vira ódio. Então, se eu estou habitando pela incredulidade nos meus desejos, eu leio o mundo a partir da minha desesperança e opero em ódio ao próximo e em amor próprio. É uma inversão bem básica. Então, quando eu, movido por paixões mundanas, atuo ou opero em ódio ao próximo, eu, infelizmente, estou tendo um comportamento condizente com o meu coração invertido. É uma proposta de explicação do porquê a gente, movidos por paixões mundanas, odiamos, e quando movidos por paixões redimidas, amamos. Né? Então, a paixão, nesse sentido, acaba sendo positiva quando redimida pela fé. Sim, e nesse caso, a paixão redimida, ela acaba se assemelhando ao fruto do Espírito, em contraste às obras da carne. Uma das coisas que as obras da carne apresenta é contendas, rixas, paixões descontroladas, por assim dizer, né? Já o fruto do Espírito, ele é harmonioso, ele é coeso, e começa com amor, longanimidade, benignidade, paz, ainda que eu esteja em um ambiente conflituoso, onde as pessoas podem até se apresentar como antagonistas, eu consigo responder adequadamente e pagando o mal com o bem. A pessoa não se torna apenas alvo, no meu caso, mas ela se torna alvo do meu amor. Porque até os inimigos precisam ser amados. E é importante a gente lembrar disso, porque quando Paulo ele vai falar, depois de falar sobre as autoridades civis, lá em Romanos 13, imediatamente após, ele vai dizer, não devo a ninguém nada, a não ser amor. Ele tinha acabado de falar assim, olha, gente, paguem seus tributos, tá? Pague o tributo ao Estado. Aí depois ele fala, não devo nada a ninguém, a não ser amor. Às vezes, por causa dos títulos da nossa editora, a gente pensa que ele mudou de assunto. Não, ele ainda está falando do mesmo assunto. No ambiente das controvérsias políticas, no meio das instruções, e veja que ele estava falando, escrevendo isso à igreja de Roma, a capital do Império Romano que nunca foi exemplo de boa gestão, de misericórdia, nada disso. Muito pelo contrário, naquele tempo era símbolo de perseguição, arbitrariedade, e ele vai falar das instruções que ele deu. E você está falando do capítulo 13. Ele tinha feito críticas severas. Então, ele tinha feito críticas severas ao governo e aos orientadores do governo nos primeiros 2 capítulos.
Exato, exato. Porque ele não poupou referências a Sêneca nos primeiros capítulos de Romanos. A gente não pode esquecer disso. Existe ali um discurso, desculpa a expressão, porque isso vai acender bastante red flags nos nossos ouvintes, né? Mas Paulo tem um discurso anti-imperialista fortíssimo nos primeiros capítulos de Romanos, né? E ele faz um aproveitamento, né, da filosofia ali para poder fazer apontamentos cristãos. Ele estava sendo redentivo ali na pena dele quando ele escrevia. E veja, a, a resposta de Paulo é: cumpra suas responsabilidades perante o Estado, mas as suas maiores responsabilidades existem perante Deus. E é por isso que, independentemente de quem seja o governante, quer seja da sua feição ou não, você ainda deve o amor. Porque nós éramos os antagonistas, os representantes políticos de um reino contrário a Deus. E ainda assim, ele invadiu o nosso espaço, não como tirano, mas como um Deus que ama, morrendo na guerra contra nós, para que a red flag se torne white flag, uma bandeira branca de paz. E é por isso que eu retomo o fruto do Espírito. Um dos aspectos do fruto do Espírito é paz. Mas como eu vou encontrar paz se tudo que eu vejo dos meus governantes é desgraça? Se tudo que eu vejo da parte deles é injustiça? Se tudo que eu vejo da parte deles é ganância? Como que eu vou encontrar paz? Eu acho que uma boa bandeira a ser levantada é a bandeira da sabedoria. Mas aí não a sabedoria que costumeiramente as pessoas vão levantar em seus discursos pró-ciência. E aí aqui não é um discurso contra a ciência, né? Mas tentando levantar uma bandeira aí da não sabedoria bíblica, né? É até dos vídeos que eu vi do Kirk, é que a pessoa diz assim, ele é questionado e ele responde: eu posso responder isso para você sem a sabedoria bíblica. Eu consigo fazer isso. Porque uma das refutações é tipo assim, me responda sem a sabedoria bíblica. Mas a gente lembrando de Provérbios 26, 4 e 5, o sábio vai dizer que a gente deve direcionar o amor à sabedoria. E aí, lá, citando o 2 Pedro, ele diz assim: os conceitos de sabedoria que ele expõe vêm do conhecimento de Deus e são poderosos para a prática da vida e piedade, motivados pelo temor do Senhor e da valorização da sua redenção, e instruída pela palavra ao amor a Deus e aos homens. Então, esse discurso pró-Deus, ele precisa se tornar um discurso prático. É tipo assim, você sabe realmente quem é o Senhor? Você vive, o seu coração está entregue a Ele? Você tem pedido sabedoria a Deus? O seu coração é movido para Ele ou pelas suas escolhas? Porque quando a pessoa começa a construir determinados conceitos para a gente começa a detectar que tudo aquilo que ela está nos dizendo são conceitos que foram construídos dentro do coração dela e que parece que em momento algum aquilo ali foi apoiado nas escrituras. E isso para a igreja é muito ruim, porque ao invés de a gente ter uma paixão bíblica, a gente tem uma paixão autocentrada. E aí é onde as coisas se perdem. E isso a gente só vai conseguir através da sabedoria divina. Que é o que o Luiz falou em relação ao fruto do Espírito. Se a gente não vai por esse caminho, a gente vai para construir um outro caminho que não é um caminho bíblico. Então a probabilidade de dar errado é muito alta. Rodrigo, e é por isso que, geralmente, quando nós falamos de políticos e de paixões políticas, a gente também fala dos egoísmos, né? E como você mencionou, de maneira autocentrada. Porque, no fundo,
Nós queremos um governante que nos mime, mas não nos puna. Queremos um líder que nos bajule, mas não nos corrija. A gente pode extrapolar isso para a esfera eclesiástica. A gente quer um pastor que nos afague, mas não nos discipline. Porque, no fundo, nós não queremos ninguém sobre nós. Nós queremos ser deuses. É isso que nós queremos. E respondendo um pouco mais diretamente à pergunta do André, os governos, o André, César sempre vai requerer mais. César vai sempre querer sugar mais, pegar mais, sempre vai ser intrusivo. Então, é importante dizer que a Bíblia ela não é inocente relacionada aos governos. E é por isso que dentro do contexto bíblico, eu mencionei aqui a instrução de Romanos 13, nós temos outros textos que falam sobre isso, mas Romanos 13 ele é bem esclarecedor. Eu quero mencionar Romanos 13 e dizer como que ele nos orienta a lidar com essas autoridades que Deus instituiu, e é importante dizer que Romanos 13 vai dizer que o Estado, que o governo, os governantes, as autoridades civis, são duas coisas, diáconos e leiturgos, duas palavras para mostrar que eles são regentes, né? Diáconos, aqueles que servem, e no caso ali são instrumento de Deus ali para refrear o mal. A gente fala assim que tá ruim com ele, biblicamente falando, estaria ruim, talvez pior sem ele, uma vez que os governos, por pior que seja, são instrumento de Deus. E Deus pode suscitar governos ruins para disciplinar o povo também, a gente tem que considerar isso. Além disso, eu disse que lá Paulo vai dizer que os governos são leiturgos, eles regem, eles que escolhem a liturgia de uma nação. Então, veja, são palavras muito fortes para dizer que, inclusive, naquela época, o Império Romano, eles eram isso, instrumento de Deus e leiturgos de Deus. Porém, é exatamente lembrando disso que Deus é soberano, inclusive sobre os governos ruins, e que esses governos ruins, paradoxalmente, podem ser expressão da bondade de Deus sobre nós, ou da disciplina, que eu, olhando para Romanos 13, eu recomendo 3 posturas, né, que eu percebo que o texto nos dá. Diante de governos, inclusive ruins, nós devemos ter uma sujeição consciente. Porque o texto vai dizer assim, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por medo da punição, mas por dever de consciência. Olha só, obedecer por medo é diferente de obedecer por consciência, tá? E a instrução bíblica é que os crentes não devem fazer apenas porque eles temem o que pode lhes acontecer. Eles devem fazer por responder ao que Deus já fez por eles. Ele é o governante. E apenas estabelecendo um contraste aqui, olha só, a obediência por medo, ela é motivada por interesse próprio buscando evitar a punição. Já a obediência por consciência, ela é motivada pela obediência a Deus e pelo senso de dever cristão. A obediência por consciência mostra quem é meu rei. Não é a direita, não é a esquerda, não é Bolsonaro, não é Lula, mas é Jesus. A obediência por medo, ela pode me levar à submissão insuficiente quando há punição ou à submissão excessiva, obedecendo cegamente e me fazendo negar os meus princípios cristãos. Já a obediência por consciência, ela avalia as ordens do Estado à luz da consciência cristã e da vontade de Deus e obedece, caso aquilo não fira nenhum princípio cristão. Então, nós somos chamados à sujeição consciente. Em segundo lugar, nós somos chamados à sujeição contribuinte. O texto mesmo vai dizer que a gente paga imposto. É por isso também que vocês pagam imposto, diz versículo 6. Veja, é difícil falar isso no Brasil, uma vez que o nosso país cobra uma altíssima carga tributária e o retorno de benefício é pequeno. Porém, na época que Paulo escreveu isso, não era muito diferente. E eu falo isso com justa indignação contra as práticas tributárias que são estabelecidas no nosso país, que sufocam o empreendedor, que empobrece a população, que não auxilia os mais vulneráveis e que impede as pessoas de crescerem, estabelecerem, terem paz e poder prover para sua família. Deus certamente vai julgar as sanguessugas que estão no nosso governo. Porém, a maneira como nós lutamos contra governos injustos
é com a justiça de Deus. Então, nós devemos nos submeter contribuindo financeiramente, inclusive, mas não apenas isso, né? Utilizar os meios legítimos da nossa Constituição. E, por fim, sujeição honrosa. Então, atenção, sujeição consciente, sujeição contribuinte, sujeição honrosa. Porque, por pior que sejam os nossos governantes, o texto vai dizer, versículo 7 de Romanos 13, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Apesar deles não serem os melhores, eles são aqueles estabelecidos sobre nós. Devemos honrar. Sabe por quê? Se eles não são honráveis, honremos não porque eles são dignos, mas porque Deus é digno. E Deus estabeleceu eles sobre nós. Isso significa que a gente deve, mais uma vez, pagar o mal com o bem. E lembrar que, em última instância, a nossa cidade não é aqui, agora. A nossa cidade ainda não desceu do céu pronta. O governo perfeito de Jesus se chama Novos Céus e Nova Terra. E nós temos que lembrar, como cristãos, que não somos chamados para construir um paraíso na terra, mas para viver como cidadãos do céu enquanto peregrinamos por essa terra. E você que estava pensando no seu sermão de domingo, tá aí. E o esboço estará aqui embaixo para brincadeira. Mas, rapaz, que sermãozão bom esse, hein? 3 pontinhos. Gostei, moço. Gostei. Mas tá certo, viu? O sermão é bom mesmo. É bom mesmo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. O que eu vou acrescentar não é de remendo, nem de nada. Romanos 13 acabou de ser exposto diante dos seus olhos. Minha parcela de contribuição, meus 50 centavos. Paz, André, sem Cristo não existe. E eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de paixões políticas, aqui eu estou pensando em um capítulo específico do Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis, é a nossa dificuldade moderna de transcender as ideologias. Eu acho que um dos defeitos mais básicos e graves do evangélico moderno brasileiro, para não generalizar, a mim me parece ser genérico o suficiente para abarcar outras culturas, mas com certeza eu penso que o grave problema é que as pessoas estão usando o cristianismo e usando a cosmovisão bíblica para decidir qual lado político vai apoiar. Porque já que tem tem que escolher um, então você vai ficar em algum dos espectros políticos. E a gente não deveria fazer esse tipo de escolha horizontal sem que a bolha fosse furada verticalmente. Nós estamos debaixo do reinado de Cristo. Quer reconheçamos isso ou não, gostemos disso ou não, saibamos disso ou não. Então, depositar nossas esperanças, veja, participar do jogo político, tomar um partido, votar com consciência, contribuir, tudo isso que o Lacerda disse é absolutamente correto. E a gente deve fazê-lo, e deve fazê-lo com a consciência limpa e com o coração desejoso de agradar a Deus. Entretanto, descansar o coração, depositar confiança, depositar a fé, não pode estar em qualquer solução tomada em congresso, em casas de conversa, em casas políticas. Isso não existe. Paz é um efeito da ação sobrenatural de Deus em nosso coração, fazendo-nos dobrar os joelhos ante o senhorio e reinado do Redentor. Então, usar o cristianismo como plataforma para decidir qual lado político você vai tomar é de uma pobreza cosmovisional tremenda. E a gente não pode se restringir esse debate
a essas, as nossas ou a essas momentâneas e atuais disposições políticas. E aqui, já que a gente mencionou o Charlie Kirk, acho que uma das coisas que mais chama atenção é que, apesar dele ter um envolvimento prático e muito claro de qual lado político ele apoiava, o que sobressai, assim, disparado, era o seu discurso cristão inequívoco, claro, bem posicionado, e que dava um medo tremendo nessas pessoas, porque ele articulava com clareza e competência o cristianismo dele numa arena política, e as pessoas sabem que isso é perigoso, porque as pessoas podem mudar de perspectiva de vida. Então, esses elementos de transcendência ideológica no discurso dele e de outros, e no Brasil eu não ouço muito desse discurso transcendental, é perigosíssimo, e o inimigo sabe disso, por isso tentou abafar a voz do Redentor, que, diferente de Kirk e de qualquer outro no passado, ressuscitou. Então, nós hoje seguimos anunciando o Evangelho porque o nosso Redentor vive, o nosso Rei está vivo. Nós somos, como bem lembrou o Lacerda, cidadãos de uma pátria celeste e superior que permanecerá após esse reino presente sucumbir. Então, quando a gente esquece disso, a gente começa a pensar que, se tal pessoa não estiver no páreo, se tal pessoa não concorrer, se tal pessoa não for eleita, nossas esperanças para esse país acabaram. E o outro lado é igualmente pecador. Se fulano está no reino, né? Se o rei que eu quero se está sentado no trono, então eu estou gozando de paz. O que também não é verdade, que também não condiz com a realidade. Paz nós só teremos quando Cristo reina em nosso coração. E isso só é possível pela fé operada pelo Espírito Santo. É importante dizer isso, porque não faz muito tempo que eu comentei com a minha esposa. Eu falei com ela assim, olhando principalmente essa alta carga tributária do Brasil, esse tipo de coisa, pensando sobre o futuro. Eu comentei com ela num momento de planejamento familiar, falei assim, amor, se eu não acreditasse na esperança do Evangelho, eu sucumbiria ao desespero olhando para o cenário brasileiro. Eu falo isso com muita franqueza diante daqueles que nos ouvem, diante dos meus irmãos aqui, porque se não fosse a esperança do Evangelho, meus irmãos, o que nos resta, na verdade, né? Não é só apenas por causa do cenário que nós estamos. Ou também, se as coisas estivessem dando tudo certo, ainda assim não nos restaria nada. A tentação seria outra, né? A tentação seria outra, exato. E aí nós colocaríamos a esperança não no reino dessa terra também, mas, irmãos, no fundo, tudo isso que acontece revela as nossas esperanças, a nossa imaginação, se está aqui nessa terra ou se está no novo céus e nova terra. E eu quero convidar aqueles que nos ouvem a ter uma esperança que vai para além dos noticiários. Aqueles que estão nos poderes pensam que são poderosos, quando na verdade eles estão cumprindo rigorosamente o plano soberano daquele que é todo-poderoso. Não se enganem. Eles pensam que planejam e que sairão impunes, quando na verdade só tem uma resposta a isso. Eles serão punidos. A nossa oração, de verdade, tem que ser pela conversão deles, porque aí a punição que era para ser deles estaria sobre Cristo. Mas caso eles não se convertam, se dobrem diante do Rei, eles pagarão eternamente por tudo aquilo que é feito contra os súditos desse Rei. Eu estava, enquanto o Lacerda explanava essas questões de Romanos 13 e tal, eu estava lembrando de Calvino, um grande reformador, né? Que, através dos seus escritos religiosos, transformou uma sociedade, conseguiu transformar a cidade de Genebra, né? Genebra, que era depravada, corrupta,
através do seu entendimento econômico e social, e tem o livro, né, o Pensamento Econômico e Social de Calvino, foi transformada. E uma das questões que Calvino trazia era exatamente essa que já foi, eu acho que, explanada aqui, né? Um dos princípios é que Deus continua governando toda a história, né? Ele trazia 2 princípios básicos, né? Da causa desses males sociais. Primeiro, o pecado, né? A entrada do pecado na humanidade trouxe tudo isso, mas apesar do pecado, ele reafirmava o senhorio de Cristo, né? Toda essa teologia social de Calvino era baseada em que Cristo vivo e exaltado era o Senhor de todo o universo, né? Então, isso trazia, e Calvino explicava dessa forma, que isso nos colocava numa condição dessa paz que vocês estão falando aí, porque direita, esquerda, é centro isso, é centro aquilo, Deus ainda é Senhor sobre o universo. Ele ainda governa, ele ainda coloca e destitui governadores. Né? E falando de afeições do coração, e aí eu queria que vocês entrassem mais um pouquinho nessa questão de afeições do coração, ou de como então nós corrigirmos essas afeições do coração, essas paixões do coração, de modo que a gente consiga entender a política sem sofrer com isso, sem criar esse ódio, sem criar essa polarização que a gente tem. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, na verdade, de um texto bíblico, de quando o povo de Israel decide que deveria ter um rei, e a tristeza do Senhor perante isso. E no meio desse desejo exacerbado por um governo terreno que vá, digamos assim, convergir com tudo aquilo que a gente acredita, me faz parecer que a gente tem desejado algo que não o céu aqui na terra. E não é uma tristeza só do Senhor, era uma tristeza também do servo de Deus. Então houve um recrudescimento ali do servo do Senhor, dizer assim: Senhor, porque eles não querem a ti e querem a um homem. E muitas vezes, dentro dessa briga que a gente tem visualizado, fica parecendo que o Senhor está em último lugar. É tipo assim, o, 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 o personagem fulano de tal, em que eu consigo enxergar todas as benesses nele, ele é o verdadeiro Messias e ele vai resolver os problemas da gente. E esse desejo deslocado, e aí, lembrando do prática do aconselhamento redentivo, nós não temos visto ao Senhor porque os nossos problemas pecaminosos fazem com que a gente não consiga vê-lo. Eu falo de vê-lo no aspecto de nós termos um relacionamento condizente com Deus, e não de ver a pessoa dele propriamente dito. E aí, uma das perspectivas do conselheiro é fazer com que a pessoa enxergue novamente ao Senhor. Não é que os problemas vão sumir da nossa vida, não. Mas a gente está tão focado em alguém que pode resolver os nossos problemas mundanos, e aí quando eu normalmente entro nessa discussão de política com alguns irmãos, eu digo a eles: pessoal, isso não é um problema só do Brasil, não. Praticamente toda a América Latina, se não toda a América Latina, ela acredita numa política populista. E às vezes a gente é levado junto. É tipo assim: não, fulano de tal, eu vou votar nele porque ele vai resolver o problema da minha rua. Eu não sei se é um acontecimento social só de você, só aqui da minha região, mas ou se tem acontecido em outras regiões do país, mas até algumas denominações colocam candidatos e dizem assim: não, a gente vai eleger ele porque ele vai fazer o bem, não é nem para o povo cristão, que para mim já é errado, ele vai fazer o bem para nossa denominação. Quando uma pessoa é reconhecida politicamente, ela deveria fazer o bem da nação. E isso é bíblico. E não o bem de um grupo. E quando a gente olha para as nossas idolatrias, para esse deslocamento idolátrico, a gente
louva esse tipo de acontecimento. E eu fico pensando, Senhor, até quando a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, quando eu chego no meu limite de ouvir baboseira, e aí se a gente não foi cancelado até agora, talvez a gente seja, eu disse, rapaz. E aí perguntam, né? Quem é que você acha que deveria ser preso? Eu disse, podiam prender os dois e fazer um programa. Eu acho que esse é o programa mais visto do nosso país. Agora o cancelamento vem. Mas porque a gente fica preso dentro dessa estrutura. Então, para mim, a grande questão não é o personagem, mas é para onde a gente tem caminhado. E aí eu acho que quando o Luiz trouxe toda aquela estrutura de Romanos 13 para a gente, faz com que a gente veja para onde a gente tem caminhado. É tipo assim, meu irmão, minha irmã, saia dessa coisa. Vocês não viram o que aconteceram com Paulo, não? Por conta do evangelho? Será que eu preciso lembrar de antes de Saul? Paulo já mostrou muita coisa. Se a gente for para antes de Saul, a gente percebe algumas outras coisas. Se a gente lembrar de Moisés, o povo achou que Moisés estava preso lá no monte. Manda construir um bezerro. A grande pergunta é: onde é que o seu coração está preso? Qual é o ídolo? É um bicho? É uma pessoa? É uma coisa? E eu acho que, como a gente já vem reiterando aqui desde o início, a gente precisa de Cristo. Sem dúvida. E se o Senhor não tomar conta do nosso coração, a gente vai ser levado como massa de manobra, seja da esquerda ou da direita. É tipo assim, escolha uma e seja levado, que nem uma enxurrada. E se você nunca viu um vídeo das torrentes do Negueb, bota aí. Torrentes do Negueb no YouTube, você vai ver como é ser massa de manobra, ser levado, né? Tipo, A pessoa só escolhe o rio, né? Não é. escolhe a direção. Sem dúvida. Mas boa, boa. Era isso, né, meu caro? Diga lá, André. Era isso, era a pergunta que eu faria para vocês. Se era isso, eu acho que a gente explanou bastante nessa questão política, tomando todos os cuidados e cheio de dedos, às vezes nem. Bom, falar de dedos também é perigoso, né? O importante é não faltar dedos para falar. Pois é. Mas eu acho que uma das coisas que podem frustrar os nossos ouvintes mas eles não falaram muito sobre política. É porque a nossa perspectiva é de aconselhamento. E outra, nós estamos muito mais preocupados. Não é a nossa área aqui. Nós não somos teólogos públicos, não estamos buscando aqui uma política. Tem gente falando sobre isso. Mas acho que o maior problema é onde a gente deposita esperança. E isso é uma questão para nós. Nós falamos de aconselhamento redentivo. E o aconselhamento redentivo teve no seu precursor as suas desventuras políticas. E foi a frustração com a política brasileira, apesar do seu envolvimento bastante controverso, que fez com que o reverendo Vadislau investisse o restante de toda a sua vida até o presente momento no ministério pastoral e num reino que não passará. Exatamente como os nossos... exatamente como cada um de nós aqui está dizendo. Cada um dos nossos irmãos está repetindo. O Lacerda falou, Rodrigo reiterou agora, nós estamos apontando para um reino cuja cidade ainda não desceu, cujo rei ainda não veio. Não esperamos Sebastião, esperamos Jesus. Não depositamos a nossa fé em messias brasileiros e nem em revolucionários sem dedo, mas num Cristo que morreu pregado numa cruz e retornará triunfante. Então, quando a gente espera que falemos, e esse espaço existe e é legítimo, sobre política de uma perspectiva bíblica ou cristã reformada, esse espaço acaba não sendo o nosso. O nosso é sobre como as paixões do nosso coração se refletem no cenário político, quer sejam pecaminosamente, quer piedosamente. Eu queria encerrar também dizendo que, já que nós falamos tudo isso, sobre como as nossas paixões nos impelem frequentemente a ações pecaminosas relacionadas à política,
O Estado, quer seja de direita ou esquerda, sempre vai exigir muito de você. Mas atenção, quando o Estado ordena o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus ordena, desobedecer se torna um dever cristão. A sua paixão, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, tem que ser primeiro ao Senhor. Seria o desafio da desobediência civil. Mas eu acho que isso Não aí seria. começa com isso aí agora. Isso seria o Aos fim da linha. 55 E do não. segundo tempo, Rodrigo, você quer acabar com a gente, você quer derrubar Não, eu não vou nós. entrar nisso não. Só estou comentando que essa possibilidade ela precisa ser muito bem pensada diante do Senhor. Tem muito crente usando isso como objeto de desobediência ao Senhor, antes de ser desobediência civil. Uhum. E o que Luiz está tentando mostrar aí pra gente não é bem isso. É que nós estamos diante do Senhor e devemos obediência a Ele. E as idolatrias do nosso coração costumeiramente são mostradas a nós diariamente, os nossos ídolos. E pode ser que o Senhor até use pessoas para nos mostrar, mas normalmente a gente já sabe por onde a gente tem seguido. E que não é o Senhor, é a outra pessoa ou a outra coisa. Mas o Senhor espera que a gente se arrependa. E a gente tem o tempo inteiro para isso, não no sentido de que teremos todo o tempo do mundo, mas o Senhor nos chama a todo tempo a olhar para o nosso coração diante dele, através do Espírito Santo, para que a gente verdadeiramente se arrependa daquilo que a gente tem feito, pensado, proferido. E não pense que isso aqui é uma conversa em cima do muro. A gente já escolheu o nosso Senhor. A gente não está aqui para dizer se A ou B, porque a nossa escolha é ser. Cristo é o nosso Senhor. E Ele vai permitir que, por vezes, pessoas de direita estejam no poder, pessoas de pseudo-direita estejam no poder, pessoas de esquerda estejam no poder, e pessoas de pseudo-esquerda estejam no poder. E a gente deve obediência a Ele. E pode ser que o Senhor pese a mão sobre o seu povo, não somente sobre os cristãos. E muitas vezes a gente não quer olhar para isso. A gente vai gritar, criar confusão e achar que nós estamos sendo dominados por algo que não tem domínio sobre nada. E se você sabe realmente quem é o seu Senhor, você deveria ter tranquilidade diante das circunstâncias. Porque esse Senhor que nos conclama a obedecê-lo é o mesmo Senhor que nos conclama a segui-lo. E Ele não quer que tenhamos dois senhores. Esse é o grande desafio desse tipo de idolatria. Eu queria encerrar só lendo o Salmo 62, versículos 5 e 6. Davi diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Deus é Amém. o nosso refúgio e fortaleza. Amém. E a nossa única esperança, como ele diz, dele vem a minha esperança. Gente, era isso por hoje. Acho que deu para dar uma boa explanada. Como disse o Rodrigo, não ficamos em cima do muro, já escolhemos o nosso partido, já escolhemos a nossa posição, e a nossa posição é Cristo. Esperamos que esse episódio tenha abençoado você, que você tenha gostado, que você tenha ficado até o final. E se você realmente gostou, achou útil, compartilha, comenta, curte, dá uma força para a gente e espalhe esse conteúdo para outras pessoas, para que também sejam edificadas com esse conteúdo. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Espero que talvez um tema um pouco menos polêmico, quem sabe. Mas que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a todos vocês e que o coração de vocês habite única e exclusivamente em Cristo, o único que pode dar esperança e a paz que excede a todo entendimento. Que Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.